eu saio mais cedo. Então tá bom. Aliás, Sim. Antônio, você tem uma missão no domingo que vai ser essencial. Você viu a encrenca que eu arrumei, né? Não. Mas ainda bem que a encrenca veio para você, né? Porque, ó, aí depois você vai falar sobre os que ficam, né? Está preparado para passar? A pergunta é essa: você está preparado para partir? Isso. Isso é uma coisa que a gente deveria falar com as nossas famílias o tempo todo. E ninguém fala. Ninguém fala. Esse assunto é que o pessoal não gosta, não, mas tem que E falar, aí né? tem que depois preparar uma outra. Você está preparado para aqueles que partiram? Mas Mas é é verdade. interessante. Porque o que acontece? Os que ficam têm família, têm filhos, primos, sobrinhos, tios, tias. Sempre tem alguém para consolar. E aquele que parte? Nós só vamos saber como vai ser conosco depois que a gente partir. Ué. Mas Mas Allan Kardec, que a espiritualidade conta muita coisa para a gente, né? André Então, a Luiz gente... fala demais. É. Né? É interessante. É 1 hora é pouco tempo, então eu tinha que fazer um resumão, mas vamos em frente, tem que falar, né? A gente ainda estava planejando, ainda vai sair um evento sobre morte lá, porque é importante se falar disso. Em cuidados paliativos tem uma frase que é fantástica. The Pathway, passamento. Pode ser. Fica mais suave, né? Fica bacana. É uma frase em cuidados paliativos que é fundamental. A morte é resultado da vida. E a gente acompanhando o Infinitude lá na ONG, você percebia as pessoas que tiveram ressignificação, que passaram aqui durante o período de finitude, receberam auxílio, família e tudo, a própria expressão no cadáver mesmo estava melhor do que aqueles que tinham relutância. É impressionante como você percebe e fica. Então, teoricamente, né? Mas enfim, vamos lá então. Faço eu, então? Você faz oração, então? Faz a inicial, faça a final, então. Vamos lá. Tá ótimo, combinado. Primeiro de tudo, né, a gente sempre agradece a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos permite estar aqui reunidos para estudar as cartas de Paulo, com a ajuda do nosso querido Emmanuel, e que a gente possa juntos ir iluminando os nossos corações, as nossas mentes, tomando consciência do Evangelho, tomando consciência de tudo aquilo que nós precisamos ir mudando aos pouquinhos em nós, para que a luz se faça nos nossos caminhos. Em agradecimento aos fundadores do nosso cantinho também, a gente dedica sempre os nossos trabalhos a esses irmãos que se dedicaram a fundar essa casa de amor. Seu Fausto, Dona Luísa, Dona Lídia, a Leda, nossa amiga, vibremos para que ela tenha bastante força nesse momento, que Jesus ampare e guarde por todo o bem que ela já fez nessa caminhada terrena. E assim, com com muita gratidão, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Bom, hoje vamos com os necessitados, né? A gente não fez ainda a leitura corrida, né? Vamos fazê-la hoje. Posso pedir a Cláudia para fazer para nós, para ter uma voz feminina? Você faz, Cláudia? Eu faço. Aí, estudo da Carta de Paulo. Estudos da Carta de Paulo aos Romanos, necessitados.
tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende, Paulo, Romanos, versículo 12, item 16. O livro é Bênção de Paz, né? Bênção de O item 32. Item 32. Né? Então, vamos lá. A moeda, a cultura da inteligência, o verbo fulgurante e a segurança social nem sempre conseguem suprimir os problemas da pobreza, porque não nos é lícito esquecer a pobreza de espírito. Ceareiros do bem que esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes, conquanto a ventura que adquirem pela ventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. E o mesmo acontece a muitos daqueles outros que levantam no mundo o archote do gênio, empunhando o buril da frase, transportando os tesouros da emoção, desvendando novos ângulos da natureza ou detendo o cetro da autoridade. E isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias, somos procurados por dores disfarçadas sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Descerra, desse modo, o coração para o grande entendimento. Aquele que julgas como sendo mais rico, diante da realidade, será provavelmente o mais pobre, tanto quanto que se te afigura o mais feliz, seja talvez o mais infortunado. Ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus e irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Emmanuel. Bonito, né? Muito bem. O que está aqui embaixo é o completo, Antônio? Oi? Tem aqui, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Isso aqui é o completo. É o completo. O Emmanuel tira esse pedacinho nesse livro, Bênção de Paz, né? Sim. E comenta esse pedacinho. Acomodai-vos, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, não vai só pelas aparências, não, porque sabe-se lá, né? É um mundo de aparências. A gente vive imerso em aparências. Então, não só aparências que saltem aos olhos dos outros, mas aquilo que as pessoas imaginam que tenhamos ou sejamos. Tem essa parte também, né? Ver uma pessoa famosa, né? Tendo Isso. sucesso, imagina que ele não passa por nenhuma dor. Às vezes a pessoa está passando por momentos tão difíceis, né?
sem dúvida. Eu li agora. Tenhamos. Não, eu li agora esses dias sobre início de carreira, enfim, de como tem jovens que se iludem com não sei se isso é profissão. Bom, tem muitos que trabalham bastante também, influenciadores. Né? Você encontra pessoas que têm destaque, obviamente. Tiveram um trabalho para isso a princípio. Então, todo mundo, essa molecada, acha que é muito fácil fazer isso. E acaba entrando de cabeça numa coisa que não dá o retorno que precisa, aí é complicado isso. Agora a gente vê aquele rapaz, o Cazé TV, né, que Sim, iniciou um movimento, uma coisa simples, sim, na hora para outra ficou algo que nós estamos aí, está praticamente sendo no Brasil o único a transmitir tudo, né? E ele me parece uma pessoa muito simples, né? A gente vê, junto com a equipe dele, né? Parece uma pessoa simples, tranquila, mas nunca se sabe, né? Já começam os ataques contra, as conversas cruzadas, né? Porque as pessoas têm que ter muita dificuldade. Não foi ele que criou, inclusive. Foi um grupo grande. Tem uma pessoa por trás, né? Mas ele vamos dizer assim, a vitrine, né? Exatamente. É quem leva as pedradas, normalmente. É muito interessante a gente ver isso. Os jovens estão, assim, está sendo muito comum entre eles, né? Esse tipo de iniciativa e tal. E tudo começou, né? O próprio Steve Jobs, entre outros, né? Criaram, esqueço o nome, eu não guardo muito o nome das pessoas, do Facebook. Tem o Bill Gates, tem a HP foi criada também numa garagem. São histórias que hoje não são tão simples de você vivenciar, não. Mas não pode deixar de tentar, né? Acho que isso que é importante. O Elon Musk, né? Musk, não sei como é que pronuncia isso. Musk mesmo, Elon Musk. Elon Musk é o nome dele. Ele é sul-africano. Ele é canadense, né? Sul-africano. Não, ele é sul-africano. Sul-africano, E assim vamos, né? Enfim, muito bem. Vamos nós. Vamos lá. A moeda, a cultura da inteligência, o verbo fulgurante e a segurança social nem sempre conseguem suprimir os problemas da pobreza, porque não nos é lícito esquecer a pobreza de espírito. Importante, né? Não é lícito para a gente esquecer isso. Aquilo que você está vendo não necessariamente mostra um não sofrimento daquela pessoa. Isso é o que dá a entender aqui. Porque quando você fala pobreza, essa palavra já traz penúria material, né? E não necessariamente sofrimento por trás daquilo que você tem, né? É importante. E acho legal ele falar que não nos é lícito esquecer a pobreza do espírito. Tem um caso, né, que a gente teve notícia, através do Ricardo Bardil. Tem um pai, sei lá, em Belo Horizonte, uma pessoa de muita posse e tudo, e o filho dele decidiu viver na rua. E casou. Encontrou uma amiga lá, teve um filho, e ele compartilha com o pai, assim, ele usa celular, apesar de estar lá na rua e tudo, e compartilha com o pai e a criança, estão criando um filho lá na rua, sem teto. Olha só. E não é porque ele tem necessidade, ele decidiu. Encontrou a companheira dele, assim, eles imaginam o desespero, né, do pai, né? O Ricardo, acho que é o médico dessa pessoa, e estava comentando, ele não deu nome, naturalmente. Ele falou assim, a luta desse pai para poder lidar com isso. Então ele vai lá na rua visitar o filho, ter contato com o neto, ter contato com a esposa e tudo, mas o menino não quer voltar para casa, ele quer essa vida. E ali ele vive de esmola, vive como um sem teto mesmo. Convive ali com aquelas pessoas e... Vai saber por que todo mundo desse núcleo está passando por isso, né? Não é de graça. Ele fica desesperado, né? Alguma coisa deve ter, porque assim... Né? Não dá para... A gente não consegue abranger, né? Mas é algo
foi assim, uma história, falou assim, gente, o pai está desesperado, uma depressão imensa, fui tratar dele, cuidar dele, porque eu não conseguia entender a decisão do filho, que ele quis essa liberdade, ele está cansado, eu não sei, passa na cabeça do Às vezes jovem, também né? não está dentro da família para saber o que acontece, É, enfim. A situação em si chama atenção. Vai é falar, muito Faustinho? interessante. É, essa história que o Antônio contou, assim, de cabeça lembra para mim duas pessoas, né? Dois espíritos encarnados. Quem foram? Lá das antigas. Ah, não, o Buda fez isso. Quem? O Buda, ele deixou de ser príncipe para viver lá no meio, quando ele descobriu o que era. Esse é um, historicamente, que eu me lembro. Paulo Paulo, é isso É, mesmo. Francisco. sim. E Francisco de Assis. Francisco de Assis, Francisco de Assis, sim, com certeza também. né? O Paulo, embora ele não tenha, vamos dizer assim, diretamente abandonado, mas ele entendeu certas coisas. Da mesma forma que Francisco de Assis. E também, se voltar mais lá atrás ainda, quem? Buda. Que tenha sido isolado de todos os problemas que Veja, não aconteciam. é todos com a Sim, mesma intensidade, mas esse rapaz que tomou essa decisão, dessa história do Antônio, ele pode ter feito porque ele achou que tinha que ser assim, não se lembrando, ele pode ter pedido isso no processo encarnatório dele. Né? O caso do Chico, que ele estava andando por uma rua de Belo Horizonte, ele parou, olhou para o outro lado da rua, foi lá conversar com o mendigo e todo mundo, Chico, você tá louco, Chico? O rapaz está lá, está fedendo, está cheirando, ninguém chega perto dele. Chico foi, conversou com ele, voltou. Aí, Chico, só você mesmo para fazer isso? Ele falou assim, pois é, esse espírito está aí desse jeito porque ele pediu isso como prova. Pô, se pedir para vir, virar um andarilho, para vir passar todo tipo de sofrimento, de dor, humilhação, chuva, vento, frio, sol, calor, falta de alimento. Se você passar por isso, você talvez seja um completista. né? E está galgando mais um degrau para cima. Agora, precisa ter fé e coragem. Não, é engraçado que o Ricardo comentou, conversando com o pai, né, que ele foi lá no filho conversar, perguntar para o filho por quê. Ele falou, não, pai, eu estou muito feliz assim, tenho uma companheira que eu gosto dela, estou cuidando da minha criança, não nos tem faltado nada, quer dizer, tinha tudo que ele precisa, né? Tem a comida, tem ali a casa, tem a companheira, tem o filho, quer dizer, é algo fantástico, né? Para a gente avaliar é difícil, porque Não dá, a fica gente uma não tem realidade estrutura. tão diferente da nossa, tão distante, que a gente não consegue avaliar. A gente tem que não Não, julgar, obviamente, tem que compreender que é um espírito que está buscando alguma coisa que a gente talvez não alcance, né? é. Mas é um espírito que está tentando, isso é um fato. Hoje eu vi uma palestra do Jorge, chama Paulo Estevão, né? Como ter coragem quando tudo parece perdido. Muito interessante essa palestra dele. Muito interessante. E daí, quem prestar atenção, Renato, você trabalha como dialogador, Sim. então ouve essa palestra, presta atenção, porque ali você vai tirar muitos recursos para diálogo. De quem que é, Faustinho? É do Jorge Elahá, né? Jorge Ah, Elahá, chama Paulo Estevão, 2 pontos. Como ter coragem quando tudo parece perdido. vou olhar lá. Então vamos andar mais um pouquinho. Muito bem. Ceareiros do bem que esvaziam a bolsa em socorro de semelhantes,
conquanto a ventura que adquirem pela ventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. É o que a gente estava comentando agora, né? O exterior mostra algo que não necessariamente se traduz em felicidade ou algo do gênero. Mas importante isso aqui, né? Esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes. É o auxílio material, ok? E adquirem ventura, ou seja, estão fazendo, são atitudes voltadas para o bem, que eles vão conquistar como atitudes do bem. Não é só o fato de, se coloca muito, né, isso da necessidade da parte material, e ela é importante. Mesmo que você só faça isso, você está ajudando alguém de alguma forma. O universo vai reagir a seu favor, né? É importante isso. Isso aí é importante. É importante. A pessoa está buscando, ela está, vamos dizer assim, ela está tendo empatia, né, com aqueles que sofrem, né? Sim. E realmente o universo vai agir, reage. Você tem uma ação, você tem uma reação. Você está agindo no bem, você vai receber no bem também. Isso é um fato, é uma lei isso, né? Tem um caso do Chico Xavier, acho que o Faustinho quer falar, depois eu comento. Não, é só lembrando de novo a Joana, né? Tudo depende da intenção. Sim. Se é o que eu entendi aqui. Né? Se areias do bem que esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes, conquanto a ventura que adquirem pela ventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. Exatamente. Não, eu fiz. É uma coisa. O pior é que acho que esses que até fazem por egoísmo acabam marcando uma cruzinha a favor deles, né? Porque acabaram ajudando alguém. Mas a intenção, é claro, que vai amplificar essa cruzinha aí, né? Sem dúvida. Você vai ouvir isso na palestra do Jorge. Não teve um acontecimento com o Chico, né, amigo? Ele foi avisado pela espiritualidade que ele ia receber uma visita de uma pessoa de muitas posses, né? E o Chico pede às pessoas que estão lá com ele que preparassem tudo direitinho, fala assim, eu não quero que ninguém interrompa e tal, e vem a pessoa, e a moça que estava ajudando ele lá, né, em Uberaba, quando vi, falou, não, mas esse senhor veio aqui, Chico, e tal, e o Chico falou, filha, ele veio, está sofrendo muito, que a única coisa que ele tem é dinheiro e poder. Mais nada. Só tem dinheiro. Só tem isso. Tem isso, olha só. O Chico atendeu, conversou com ele, ajudou. Ele estava tendo um problema muito sério com o filho, né, com a família, com as disputas. E tudo. Então ele foi pedir orientação ao Chico, porque não sabia mais o que fazer, né, para lidar com a família. O Chico orientou ele direitinho e tudo, mas a moça chegou surpresa, mas ele tem tudo e tal. O Chico, ele só tem isso. Ele só tem isso. Não tem isso, né? Então ele foi no Chico para ter o consolo que ele precisava, né? Porque ele não encontrou nada disso na família dele. E é muito comum isso, né? Nossa, o que acontece é isso, gente? Tem uma história de um rei também, eu não lembro que livro se está no Boa Nova, eu não me lembro o livro que está. Eu lembro que tinha um líder lá que foi convocado para iniciar uma revolução, né? Aí o anjo da guarda falou assim, ele orou, pediu ajuda ao anjo, né, protetor, o anjo veio e falou, não, então vamos combinar o seguinte, você vai para o palácio, você vai ficar lá como servo, você vai ficar lá um mês, depois desse um mês você vem aqui que a gente conversa, aí se você ainda tiver decidido fazer a revolução, eu vou te ajudar nessa revolução, vou te dar todo o apoio espiritual. Aí ele foi, aí ele viu a vida do rei. O rei não tinha tempo para nada, era o tempo todo pessoas cobrando dele, pedindo orientação, não tinha tempo para ficar com a família, não tinha tempo de nada. Ele ficou lá um mês percebendo isso como servo, né? Ele viu o movimento, aí ele chegou hoje, aí ele foi para o povo, explicou o que estava acontecendo, vamos suavizar a vida do rei, vamos ajudar, em vez de a gente ficar criando problema para ele, vamos levar a solução para o governante. Aí houve uma mudança. Eu estou contando, está muito pobre. Não, sim. A ideia está clara. Mas é muito rica, não me lembro agora, infelizmente, o livro, né?
mas é um dos contos lá que o Chico trouxe para nós. Eu não lembro se está no Boa Nova, se está... Eu não me lembro, mas deve estar no Boa Nova. Mas é algo assim, muito importante, que às vezes a gente fica criticando. Vai lá Vai ver o que a fazer. pessoa está passando. Né? Exatamente. Vai, Fábio. Está no livro Jesus no Lar. Jesus no lar, é isso. Muito bom, isso mesmo. É uma história bacana, né? Interessante. A gente almeja, às vezes, Obrigado, alguma Fábio. coisa sem saber o que aquilo vai te trazer de consequências. Tá? As Todo mundo... dores que aquela pessoa está passando, né? Exatamente. Sim, é mesmo. Né? Acho que é tudo muito fácil, vai ver lá. Enfim. Pois bem. Vamos lá, então. E o mesmo acontece a muitos daqui, isso é importante, daqueles outros que levantam no mundo o archote do gênio, empunhando o buril da frase, transportando os tesouros da emoção, desvendando novos ângulos da natureza ou detendo o cetro da autoridade. Né? Em algum momento a gente está falando lá na frente, né, Antônio? É uma... Eu sou pouco. Como é que o Chico falava? Vai com o coração na mão, bicho. Não, ele falava assim que o espírita sorri pela frente e chora pelas costas, alguma coisa assim, né, que demonstra aquela, né, muitas vezes aquilo e por trás está sofrendo. É o que acontece com muitas dessas pessoas mesmo. A gente se conhece, né, Renato? A gente sabe, a gente se conhece. Então, a gente... Igual uma vez eu estava conversando, né, com o orientador do centro que eu frequentei muito tempo. Falei, olha, eu falo com ele assim, eu falo coisa que eu não faço. Eu levo... E eu fico assim, apavorado. Ele falou assim, mas você é o primeiro que ouve, né? Sim, Já tá bom, né? sim. Quando... Não fica preocupado, Exatamente. não, porque a sua função é de papagaio, né? Mas você está ouvindo, né? Ele brincou comigo, estou. Então ouça bem, presta atenção, leva para o coração, tenta fazer, vai tentando. E quanto mais você conseguir, mais forte vai ser a sua palavra. Exatamente. Ele Acreditar brincou. naquilo que a gente é capaz. Eu estava meio desistindo, porque pegava essas mensagens de Emmanuel, a gente comentava, traduzia de uma linguagem mais simples, né? Que a gente atendia a um público bastante simples, né? Pessoas da favela e tudo. E a gente falando dessas virtudes, comentando essas cartas, comentando esses textos de Emmanuel. E eu falo assim, estou lascado. Porque muita coisa a gente não consegue ainda, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, mais um pouquinho, né, Renato? Bom, Novamente a senhora aqui com a gente. né? Isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias, somos procurados por dores disfarçadas, sob títulos honrosos do mundo, ou recobertas por enfeites dourados. É o caso que você contou da pessoa que foi conversar com o Chico, né? É aquilo, né? O exterior é que é o complicado. Se a gente não... E nós temos que ficar muito atento, Renato. A gente participa de um grupo. Eu ia falar isso agora. Vou te contar uma história. Prestar Tem atenção o tempo todo. o Geraldo Lemos, é uma pessoa que eu gosto muito, é lá de Belo Horizonte. Eu não conheci ele lá, fui conhecer ele pelo YouTube e tudo. E aí no nosso cantinho. Foi a primeira palestra que eu fui no nosso cantinho foi com o Geraldo Lemos. E ele estava contando o seguinte, ele tem um grupo que ele atende as pessoas da rua em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muita penúria, né? Uhum. Debaixo dos viadutos. Então, ele faz as marmitas e vai distribuir. E tem uma equipe que vai com ele. E tinha um membro da equipe passando fome. Estava Olha, desempregado,
há já um tempo, passando necessidade, e ia junto com ele fazer distribuição. E ninguém estava sabendo da penúria que ele estava passando. Você vê? Não estavam olhando para o lado. E ele, depois, ele, por mediunidade mesmo, o espírito deu uma cutucada nele. Tapa na cabeça dele. Fulano, conversa com fulano. Pergunta para ele como que ele está. Que a pessoa com vergonha, que é uma pessoa que trabalhou sempre, Sim, teve emprego, fica com vergonha. Ele estava precisando de uma cesta básica, precisando de ajuda. do mesmo Aí eles jeito. juntaram, ajudaram ele, curaram Sim, sim, emprego, acharam, resolveram o problema. Mas ele estava, até por dificuldade dele também, né? De se sim, abrir, né? A gente precisa, sim. quando está passando dificuldade, também tem que falar, né? Não, Uma claro. pessoa fica, é natural isso, não é algo que a gente precisa perceber, né? Em nossa voz. Às vezes a pessoa está passando por um momento de angústia, de depressão, não necessidade material, mas necessidade de um amigo, de Por isso alguém que é para ouvi-lo. importante, Né? que você falou isso daí, nossa, a gente sempre ressaltou muito em todos os lugares que eu passei. Observar quem está do seu lado. Porque se de repente você sentir nunca evitar. Sempre que perceber, pergunte. O máximo que vai acontecer, a pessoa fala, não, tá tudo bem mesmo. Eu não dormi bem, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas E é vem, importante que a gente e vem sempre a note. intuição, Renato, vem a intuição, Ah, escreve isso para a sim. pessoa, Aí escreve mais para ela. ainda. Hoje Né? está tão fácil a gente. De vez em quando vem para mim assim, ó, pergunta para fulano. E, rapaz, eles acertam a Sim, maioria das vezes, é pois é. batata. Sim, sim, é fundamental isso. Porque, como ele fala aqui, né? As dores são disfarçadas. E acho que quando você passa por uma dor física, ela tem normalmente, desde que ela não seja terminal, mas ela tem um período e acaba, né? Agora, a dor emocional é muito pior. E é essa que a gente às vezes não consegue enxergar se a pessoa, logicamente, não der uma abertura para isso. Mas eu sempre pensei assim, senti vontade de conversar, perguntar como tá, eu vou lá e faço. Eu não É, não, tenho nem. escrúpulo disso, não, porque, eu te falei, pode não acontecer nada, mas e se puder Eu ajudar? respeito, eu respeito, né? Naturalmente, a pessoa não quer falar, Sim, é um não, mas direito. pelo menos você fala, olha, tem alguém aqui que se você precisar, estamos aqui, né? Porque a pessoa pode não querer falar, sem dúvida, mas às vezes uma abertura assim simples pode auxiliar. Temos que estar olhando o tempo todo. E hoje em dia, viu? Hoje em dia, essas questões da mente, né? Depressão, angústia, está muito presente em nossas vidas. Nossa, Está muito presente. Ninguém está isento de passar por esses momentos, não. É muito importante haver esse aconchego, esse acolhimento, né? E essa é a função, por exemplo, um grupo espírita, na minha visão, né? Um grupo religioso, né? Não é, vamos sair do nosso, vamos abrir o leque. Ele tem essa, ele é uma família, né? A sim, gente precisa pensar, eu penso assim, né? Esse grupo uhum, pessoal, vejo como família, sim, né? Então, são coisas para que a gente possa lidar com isso, possa ajudar, né? E fazer oração, né? Para aqueles que trabalham com a gente, não esquecer de vibrar, pedir a Deus por eles, né? Muito rico. é, muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Isso aqui é ótimo. Descerra desse modo o coração para o grande entendimento, Nós estávamos falando. né? Aquele que julgas como sendo mais rico diante da realidade, será provavelmente o mais pobre, tanto quanto o que te afigura o mais feliz, talvez seja o mais infortunado. É, sei. Oi? Não, é É bem o que a tudo gente está falando nós aqui, estamos né? falando, né? Nós O estamos falando. exterior, né? Ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. É o que a gente está falando de prestar atenção no seu próximo. É isso mesmo.
É. Que sentimento? Né? Qual é a base que Jesus, né? Amar o próximo como Assim, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Quando você está no perrengue, se vem um amor, uma amiga, louvado seja, né? exatamente. Exatamente. É. Não te impressione somente pelos olhos físicos, você viu que a gente está falando desde o começo aqui, né? É. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus, irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Todo mundo se encaixa nisso aqui, cara. Não escapa um aqui. Todo mundo se encaixa. Porque, assim, até eu estava naquilo que eu vou falar amanhã, né? Uhum. O que a gente não leva bagagem quando a gente vai embora daqui? Porque a gente está voltando para casa. É, Lá é a não nossa casa precisa. verdadeira. Então não precisa, né? Do mesmo jeito que a gente veio sem bagagem, a gente volta sem bagagem, né? Aí as coisas são tudo temporárias, né? E ninguém está aqui de férias. A gente vem aqui para determinada tarefa de aprendizado, né? Então, todos nós temos uma missão, não no sentido amplo do missionário, então, uma Ah, não, o missão. pessoal confunde muitas coisas, não é isso, não. Tem Ninguém um reencarna sentido, né? de alegre, a gente reencarna por necessidade, que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Se Sem a gente dúvida, reencarna, a gente tem uma necessidade, não é isso? sem dúvida, sem Então, dúvida. a grande pergunta é: para que nós estamos reencarnados? Né? Qual é o grande objetivo da minha reencarnação? O que eu estou buscando melhorar? Né? E o que acontece com a gente é parte da resposta. Né? As dificuldades, os desafios, as alegrias, tudo isso é parte da resposta. Né? Importante que você falou, porque não são só os desafios, as dificuldades. As alegrias também fazem parte. Porque senão, você vai deprimir, todo mundo vai deprimir. Você fala que você só volta para encarnar, para espiar, para sofrer. Não, Não, não é isso. não, Não não, existe isso. não, isso não existe. A Não gente veio tem, para eu já vi aprender a ser espíritas falando, feliz. Hein? eu já vi espíritas falando isso. Não é real. Senão, qual Não, vantagem? Você está aqui para criar novos vínculos. Eu, na minha opinião, essa minha, você vem para aprender a amar melhor. Você passa um período aqui com todos os perrengues, você vai aprender a amar melhor tudo aquilo que está à sua volta, não, inclusive os aprender a perrengues. ser feliz. Né? Inclusive os Aprender a ser perrengues, né? feliz. Exatamente, aprender a ser E feliz. ninguém é feliz sozinho. Sozinho, também é um fato. Tem um amigo que ele brinca muito e fala assim: eu vou viajar, depois eu não tenho ninguém para contar sobre a viagem, que graça tem viajar? Olha Eu só, gostei de você comentar, conheci tal, comi tal é comida, tive tal verdade. lugar, achei bonito, isso, tal, tal. A felicidade nasce do compartilhar, até compartilhar isso. Agora, como que a gente recebe isso também? Que a caridade mais difícil é a caridade para com a felicidade do outro. Nós O Emmanuel falamos falou disso isso. algum dia desse aí, nós falamos disso Ah, algum dia. deveria. É, é verdade, porque é Esse é aquele o momento desafio. que é, essa é uma das compreensões mais complicadas que acontece hoje ainda. Eu vejo isso no planeta, né? E todos nós já fomos de uma forma ou de outra assim, né? De olhar e não ficar feliz porque eu estou feliz. Acho que hoje a gente já consegue entender isso que você está falando, que a felicidade é compartilhada. Não tem outro. Ela Não é. tem outro E é jeito. assim, no mundo espiritual é assim que funciona, pelo que a gente vai lendo, Sim, eles trabalham em família. É um ajudando o outro. Eu conheço mais esse assunto, eu vou te ajudar nele, eu conheço nesse, quer dizer, por isso que a gente tem, cada um de nós tem seu carisma, né? E dentro desse carisma, cada um ajuda. Tem uns que são bons para cantar, então eles alegram a gente, tocam violão, não é assim? sim. Outros é bom para contar caso, né? Outros é bom para filosofar. Então, quando junta a turma, cada um dá do carisma dele, da qualidade que ele traz no A coração. E se compreensão. você aceita isso, a felicidade se faz. E é assim no mundo espiritual.
entre os espíritos já que compreenderam essa natureza, né? Porque aconteceu algo aqui na Terra, no século XIX para o século XX, foi que se acreditou que a evolução nasce da competição. Isso é um erro. A natureza, ela nasce da cooperação. Nós já falamos até nisso aqui. É da cooperação. Tudo na natureza coopera. Você pega, por exemplo, o que ajuda a bactéria, por exemplo, a passar para as raízes o nitrogênio? Precisa da minhoca para aerar, para que entre o ar, para que o ar tenha nitrogênio, para que a bactéria possa levar. Porque se não entrar o ar lá, como é que Não vai vai ter o adiantar nada. nitrogênio? Exatamente. Uma das funções da minhoca, de fazer aquele monte de buraco que ela faz, que ela nunca coisa que ela sabe fazer, mas ela está dando uma contribuição imensa. Sem Nada é ela, inútil. Nada é inútil, Antônio. Esse é até o fica nada é bravo, né? inútil, né? É? Nada. As abelhas, a função da abelha não é só fazer mel, não. É polinizar. Sem Polemizar. elas, a gente poderia haver fome no mundo. Isso é uma grande preocupação hoje em dia também, que elas Sim, têm morrido, às vezes, por causa de inseticida, etc, etc. Então, a natureza é pura cooperação. Agora, o ser humano fica competindo. Quem é o melhor aluno, quem vai ganhar a Copa, quem vai isso, quem vai aquilo. e sempre quando você tem a competição, obrigatoriamente você tem um ganhador e um perdedor. É. Então, alguém vai estar Agora, feliz e alguém vai estar feliz. É um fato. Então, o Ricardo Bardio fala assim, olha, eu vou saber que nós evoluímos quando aconteceu o seguinte, vai jogar lá em Minas, ele é mineiro, Cruzeiro e Atlético. Aí o Atlético perdeu. Aí os jogadores do Atlético vão lá no time do Cruzeiro, dá os parabéns. Vocês jogaram muito bem, vocês estão de parabéns. Foi uma vitória justa. A torcida aplaude, né? O time que ganhou, porque ele jogou melhor. Nós vamos nos esforçar agora para ir na próxima, quem sabe a gente consegue. Para aí é sinal que nós evoluímos. Ele brinca. O tem dia toda a que as razão. duas torcidas não saírem na pancadaria e se confraternizar pela vitória do melhor, aí nós evoluímos. Falei, está longe, hein, compadre? Está longe, né? Está bem longe. Isso, né? Aqui seria São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras Não sei e. bem. Futebol é uma Não coisa sei que eu bem não quem sou muito. queria Não sou brigar muito aqui. letrado, não sou muito letrado em futebol, então. Campinas é Guarani, Ponte Ah, Preta, não, né? Guarani Ponte Preta E em agora, Campinas é isso mesmo, aí não tem jeito. eu acho graça. O Ricardo Valdir tem umas tiradas que eu vou de dele. Aí eu sei que nós já estamos evoluindo. Eu falei, tá bom, Ricardo. Vai demorar isso aí. Vai Não, mas você demorar. vê, teve um comportamento na Copa que foi interessante. Um torcedor japonês, a derrota do Japão para o Brasil. E ele estava cercado de brasileiros, não sei se vocês viram. Aí Não pegaram o assisti. cara, jogaram ele. Não, assim, eu vi essa cena foi interessante. Aí jogaram o cara para cima, ele estava chorando e saiu dando risada. Os brasileiros foram lá e acolheram o cara. Foi muito legal, até escorreu o mundo inteiro, porque não é comum acontecer uma coisa dessa. Né? Não, mas isso é. O Esse povo brasileiro. nosso, Não, a gente esse povo tem nosso é meio diferente. Aí você viu o japonês enrolado assim na Agora, bandeira, chorando, os agora é o caras de lá e seguinte: se tivesse perdido, se o japonês estivesse lá, não sei o que ia acontecer, viu? Exatamente. Por isso que Eu é não sei, evolução. viu? É isso que eu ia falar. É, Foi comemorar, tudo comemoração e tal, porque o Brasil ganhou, mas se perdesse, ele que ia bater no japonês. E então, outra, Eu acho isso que porque era não japonês. não. Isso porque era japonês, porque se fosse argentino, não não, ia ter festinha, não. aí a coisa fica Hermanos complicada. à parte, né? Hermanos à parte. Enfim, é isso. Mas, assim, a gente vai É, chegar nesse estágio, sem né, de dúvida, sem compreensão. dúvida. É da natureza a cooperação. Nós ainda somos um vírus nesse planeta por causa disso, né? A gente faz um estrago na natureza que a gente precisa parar para pensar, né? É Sim, algo. Mas muito bem, gente. Que muito tenhamos olhos de ver, né? E olhar para sem os nossos dúvida. irmãos com carinho, os nossos familiares, nossos vizinhos, né? Com esse olhar, né?
Todos nós somos necessitados de amor. Exatamente, não escapa ninguém aí. Não escapa nenhum aqui. Então, enfim. Agora vem a cura do ódio. Aí, chique. Cura O do livro ódio. Pão, né? Acho que Cara, dá que para ler legal. inteira. A Cláudia quer ler? Que tá, dá para ler inteira, acho. Falta Vamos 15 lá, dá minutos. para ver sim. Vamos ouvir a nossa voz feminina. O Faustinho, depois que elogiou ela, falou que ela lê calmamente e tal, eu falei, eu desisto de ler. Brincando. Ela fica brava comigo quando eu falo isso. Ó, é do livro Pão Nosso, Cura do Ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, Romanos 12, 20. Isso aí precisa de explicação. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Emmanuel. Essa tem que pensar bastante. Bem profundo, né? Essas chamas na cabeça também precisa ter alguma explicação ainda. É figura de linguagem, né? Amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Você vai arrumar muita gente para te criticar, né? Então,
É Mas, isso, né? Que ele quer dizer. não, lógico que é figurativo isso, né? Não, É, com certeza. é um texto bem interessante esse, porque eu não sei há quanto tempo o Emmanuel escreveu esse pão nosso, mas como sempre, é muito atual. 1940 e poucos. É década de 48, 40 deve ter sido, né? Então, década de 40. Você vê pela capa do livro, sim, né? sim, Que essa é a né? capa, essa é a primeira capa. O copo Estou original, né? trazendo a primeira capa aqui, eu estou trazendo a primeira até para a gente ter uma visão, né, Sim, porque aí você pode inferir duas coisas, né? Eu acho que basicamente, sempre atual, e a segunda é que não mudamos muito de lá para cá. Porque se a mensagem ainda serve para a gente 70, 80 anos depois, é sinal que a gente não mudou ainda, que existe Mas esse... o evangelho é para a vida toda, né, Renato? O evangelho é para a vida toda, né? Sim, mas assim, E poderia falar, não, hoje não está acontecendo tanto assim, é só uma lembrança do passado. É, mas algo que não acaba não não, acontecendo. É, a questão do ódio é. Mas milenar. vamos lá. Muito bem. O homem geralmente, quando decidir ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Provavelmente ele está falando aqui na carne, mas isso se estende ao espírito. Se você pensar bem, colocar nos dois planos, você vai encontrar resistência fazendo o bem entre encarnados, mas você vai encontrar também a resistência de desencarnados em relação àqueles que, de alguma forma, estão buscando praticar o bem. Isso é muito comum a gente ver acontecer, infelizmente. E acontecia muito também, viu, Renato? A gente, assim, a gente viveu algumas experiências com essa questão de levar ajuda material a algumas pessoas, e as pessoas às vezes achavam que o centro espírita estava recebendo aquilo do governo, que era uma obrigação nossa. E se Olha não só, agradar, eles ficavam bravos, né? não sabia Ficavam disso. bravos. Eu lembro uma vez que o dirigente, uma pessoa chegou reclamando brava lá, e daí falou assim: Fulano, vou combinar o seguinte: o dinheiro que você deu lá na entrada, você pega de volta, né? Porque assim, a pessoa não compreende, na cabeça dela, ele falou assim, e só o evangelho, porque ele foi muito tempo trabalhando, o evangelho depois foi mudando a situação. Mas até a pessoa compreender, né, essa questão que a ajuda material é dada com carinho, com amor, com respeito, né? Mas dentro do limite do grupo, né? O grupo tem como atender a toda a necessidade que a pessoa Lógico. imagina que deveria ter ali, né? Porque às vezes faltava, no mês faltava dinheiro, não tinha, por exemplo, o óleo, né? O óleo de cozinhar. Então a pessoa estava na expectativa de receber, ela não recebia, ficava brava. Mas aquele mês não deu para comprar, porque não entrou o Sim, suficiente sim, para comprar. Né? Às vezes só ia o basicão mesmo, arroz, feijão. sim, sim. E é muito interessante a gente ver assim. Depois você vai trabalhando, vai explicando como é que funciona e tudo, a pessoa, aí o grupo vai harmonizando, né? Mas leva tempo, não é Sem simples. dúvida. Né? E a gente vê a espiritualidade, né? Também que não quer que essas coisas vão para frente, atuando nessas pessoas. Né? Então o trabalho é de paciência mesmo, né? Senão Sim. a pessoa desiste, né? Quantas vezes o Chico foi esbofeteado, né? Pois é, você vê, Que não né? Então, recebeu uma carta que a pessoa esperava que ele tinha obrigação de psicografar a carta de consolo e tal. Tem vários casos que aconteceu com ele, né? E ele, na boa, né? Levava aquilo com tranquilidade. ele tinha E a essa gente precisa ter noção compreensão, disso. né? E a gente precisa ter essa compreensão que não vai ser sempre. Então você tem que fazer sem esperar nada em troca. Caridade verdadeira é essa, não espera. Até espera levar umas pancadas mesmo. Mas você Né? sabe que enquanto o assistido podia ter uma impressão assim errada da situação, o duro é quando os próprios trabalhadores da casa tinham ideias bem diferentes nesse sentido. Teve um período grande no Peregrinos que a gente não aceitava em espécie.
de tanta confusão que deu. Você vai ajudar a cesta, então você traz açúcar, você traz óleo, parou de aceitar a espécie de tanta confusão que deu. Então, Porque o caixa do centro, a orientação do Chico, isso, para o nosso grupo lá que eu trabalhei, é zero. Se entrou dinheiro, gasta ele na hora. exatamente, não guarda. Então, Vai lá, compra as coisas e põe lá e distribui. Não deixa dinheiro em caixa. Não ele tem. enferruja mesmo o dinheiro em caixa. Não, dá uma dor de cabeça. Eu vejo, por exemplo, igual nós temos aí centros que têm, por exemplo, para sustentar a casa, negócios, né? É muito complicado, porque vai exigir empregado que não é espírita, né? A gente vê o Kardec lá, o que ele sofre lá com a história, cara. Teve até um problema agora aí, parece que estavam... Ele está tendo um problema muito sério, né? E a gente, quem trabalhou lá sabe a seriedade da casa lá, realmente tudo que acontece lá é utilizado em benefício de obras sociais. Sim, Mas, sem dúvida nenhuma. então, é o ser humano. É bem do que a gente estava falando agora há pouco também, né? Você só está Abre porta, né? você está observando só. Você não sabe o que acontece lá dentro, né? Mas também tem que ter boa vontade de procurar para ver o que acontece lá dentro, né? Por mais que você exponha, as pessoas não têm necessariamente interesse. E tudo isso, nossa, é muito delicado essas coisas. Todas essas coisas. É importante ter consciência disso, né? Sim. Ter bastante consciência disso. E a gente sabe que é interessante. E está dentro do contexto da cura do ódio, né? Exatamente, porque faz parte disso. E o outro lado, na espiritualidade, que não quer que a coisa aconteça, vai fomentando esse pessoal aí, né? A agir assim. Mas também faz parte do nosso aprendizado, né? Faz parte. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado, por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Parece que perpetua a coisa, né? Você não vê uma saída assim mais simples, né? Quem viveu em grandes organizações, né, e multinacionais e tudo, a gente via muito esse conflito interno, né? É terrível. As pessoas puxam o tapete da outra, formam grupos contra, né? É muito interessante. E tem que saber lidar com isso, né? Senão você vai viver em guerra sempre, né? Essa é uma Volto a experiência. dizer o seguinte: ajude sempre, não espere nada, não trate ele como irmão, né? Eu duro que no ambiente corporativo, nem sempre na idade que a gente está lá, tem essa compreensão, né? Então, Não, assim, não tem. aí você acaba sendo até do outro lado. Essa gerência... Sabe que eu vejo é o seguinte: o que o Espiritismo diz para a gente? O trabalho seu é interno. Não queira mudar o externo. Um poder que você tem é mudar você mesmo. Exatamente. Então, num ambiente desse, o que você pode fazer em seu favor? Você lidar com essas situações, com esses conflitos. Isso vale tanto para o ambiente de trabalho como o ambiente familiar também. Sim. Na própria casa espírita. espírita. A casa espírita. Agora, o que acontece com a família num planeta de provas e expiações? Ali nós temos reencarnados, devedores e credores, que é a oportunidade de haver a cura do ódio. Agora, como que eu estou lidando com as adversidades causadas por essa convivência? Isso que é importante. Como que eu, pessoalmente, lido com isso? Com que sentimentos? Porque quem não tem problema em família? E a gente mudando o nosso comportamento, o nosso entendimento, muitas vezes você provoca também a modificação do outro, que passa a agir de uma forma mais coerente também. Isso é importante a gente ter. Mas não cria expectativa. Exatamente. Cara, expectativa nunca em relação a ninguém, nem... É expectativa em relação a filho. Eu vejo tanto sofrimento de pessoas, meu filho não fez sim. Gente, é um espírito que está aí para passar pelas experiências dele. Se você balizou ele depois dos 7 anos,
para ele entender o que é a vida, ele vai decidir o que fazer. E se você criar expectativas e ele não virar um médico, você vai morrer por causa disso? Não vai. Né? Bem, sabe? Dê liberdade para ele, não bote esse Exato. peso nas costas dele. Então, são dois, três ou mais a sofrerem, aqueles que têm expectativa e o cara que não tem, não vai seguir as suas expectativas. A gente aqui já acabou, mas semana que vem eu falo da minha filha. Já deu a hora. Já deu a hora. O fechamento. Então tá bom, Eu gente. desligo aqui e volto a gravar, tá? Então, Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, gente, mais uma vez elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai Celestial, profundamente agradecidos a todos que participaram desse momento de estudo, de troca de conhecimentos, seja com o pessoal lá do cantinho, nós encarnados aqui, outros espíritos que também vêm em busca dessa palavra. Damos por encerrada a nossa participação nessa tarefa inicial, pedindo mais uma vez que os nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Falou, gente. Bom estudo aí para vocês, hein? Obrigado. Até mais, até semana, se Deus quiser. Dou sim, obrigado. Tchau, gente. Seja bem. Tchau, tchau. Muito bem.